Empreendedorismo com Fabiano Caseca. Olá você, eu sou Fabiano Caseca e por meio das poderosas ondas eletromagnéticas da TV Band, vou levar até você mais um programa Empreendedorismo com Fabiano Caseca. Continuamos aqui abordando o sistema de consórcio, uma série Consórcio, Teoria e Prática. Vamos ver tudo. Vamos ver o consórcio na teoria, mas vamos vê-lo também na prática. Nós vamos falar do início. Eu já falei que o consórcio é coisa brasileira, inventado aqui no Brasil, no iniciozinho, finalzinho da década de 50, início da década de 60. Só que ele começou sem uma legislação específica. E é bom explicar, porque às vezes a pessoa, ele era clandestino. Não, essa palavra não é bem vista. Por quê? Em todos os países, e no Brasil não é diferente, temos as legislações. A legislação geral, por exemplo, o civil, os negócios, as relações cíveis são tratadas pelo Código Civil e as relações criminais pelo Código Penal. Então, não tinha norma para o consórcio, porque ele estava sendo inventado naquele início daquela década de 60. Mas você tinha o Código Civil que regula as relações cíveis entre a população e as empresas. Primeira norma que foi criada para o sistema de consórcio foi a Resolução 67 do Banco Central do Brasil, que é de setembro de 77. E ela até era meio lá pejorativa, né? Porque naquela época não tinha esse negócio de cadastro, os bancos emprestavam dinheiro, era para conhecido, poucos bancos existentes naquela época, não tinha CDC, né, gente? Naquela época os bancos direcionavam os seus créditos para a indústria, para o comércio, não tinha crédito direto ao consumidor. E essa norma, a primeira norma do consórcio, falava o seguinte: olha, quando esse pessoal do consórcio chegar aí para abrir conta, passa cadastro. Mas logo em seguida surgiu a ABAC. A coisa começou, o consórcio nasceu e brotou para todo lado do Brasil e começou a dar alguns problemas de entendimento, de interpretação. Fizeram a ABAC, Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio, foi fundada em 1969 e até hoje representa muito bem o sistema de consórcio, as empresas de consórcio, e lá ao lado do SINAC, que é o Sindicato dos Proprietários de Empresas de Consórcio. Então, a partir daí, começou a surgir as normas oficiais. Primeiro veio a Lei 5.768, que praticamente não falou quase nada. Em outras palavras, falou o seguinte: pode fazer consórcio. Mais ou menos isso. Aí, em 72, fizeram o Decreto-Lei 70.951. Esse decreto realmente foi importante, porque ele regulou a Lei 5.768. Mas eu tenho que fazer aqui um comercial e eu volto logo em seguida falando desse início, como começou, como que legalizou o sistema de consórcio. Hoje eu quero fazer o comercial da Multimarcas falando para os pais. Eu tenho um recado muito importante e eu tenho certeza que você é pai de jovem, de adolescente, você vai concordar comigo. Lá em casa é o seguinte: meu filho completou 16 anos, eu já compro o consórcio para ele, porque eu sei que quando ele completar 18 ele vai querer o carro. Então, faça consórcio para o seu filho, para que você possa presenteá-lo quando ele completar 18 anos, presenteá-lo sem dor, pagando em suaves prestações. O consórcio pode ser vendido para menores. Olha, se o menor
tem menos de 16 anos, quem assina por ele são os representantes legais, a maioria das vezes os pais. Se ele tem entre 16 e 18 anos, ele assina conjuntamente com os pais. Compra um consórcio para o seu filho, que você vai ver. Você vai presenteá-lo aos 18 anos sem dor, porque até lá você tem muito tempo para esse consórcio ser contemplado. Ok? Voltando aqui para o tópico da questão da legislação, do início da legalização do sistema de consórcio, falei da Lei 5.768, que falou que poderia fazer consórcio no Brasil. E veio o decreto 70.951, que regulamentou a lei. Pode fazer? Pode. Mas como fazer? Primeira coisa que o decreto fez foi nomear a então Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda como órgão regulador e fiscalizador. E o legal é que lá eles mandavam tudo pronto, até o regulamento, o contrato era imposto pelo poder público, no caso, a Secretaria da Receita Federal, do então Ministério da Fazenda. Ali você tinha pouco espaço para criar, para inovar. Eles pegaram aquele regulamento e traduziram. Prazo era determinado, quantidade de consorciado em grupo. Vamos dizer que o negócio naquela época, o consórcio, era gessado. Você não tinha liberdade de fazer algo diferente. Nós que mexemos com venda, com o comércio, a gente tem que estar sempre criando algo diferente para chamar a atenção do comprador, né? Mudar um pouquinho, dar uma motivada, né? Então, mas na época não podia, porque a legislação não permitia. E as normas foram modernizando. O consórcio, ele viveu períodos de altos e baixos. Na década de 70, ele experimentou um crescimento muito grande em termos de empresas. Ali nasceram as grandes empresas de consórcios e também os grandes profissionais do sistema, inclusive esse que vos fala aqui, desde 1972, na Batalha. O consórcio ali nasceu de um Garavello, Almeida Prado, Ford, Volkswagen. Era muita empresa de consórcio e a cada dia aparecia uma empresa nova. Até que chegamos à lei do consórcio. A lei atual foi feita por profissionais do sistema de consórcios, contadores, gestores, advogados, a ABAC, a ABAEC, fez um anteprojeto e apresentou para o senador. O Aelton Freitas entrou com esse anteprojeto pelo Senado e fez a lei atual, que é a 11.795, de 8 de outubro de 2008, com vigência em 9 de fevereiro de 2009. Essa lei moderna, muito importante. E depois daí vieram as normas reguladoras do então Banco Central, que eu vou falar oportunamente. Olha, o tempo acabou, mas eu quero convidar você para amanhã, sábado, assistir o programa Mundo dos Negócios, que está bombando, está estourado. Lá nós vamos apresentar uma grande empresa aqui da cidade de Contagem, que é a Viterbo. Mexe com máquinas pesadas, máquinas importadas, uma maravilha. Amanhã, sábado, na Band Nacional, todas as redes, o programa Mundo dos Negócios com Fabiano Caseca e Marcos Maracanã. Eu vou, mas voltarei.